continuar resumindo tudo o que aconteceu na nossa mesa de RPG. Essa daqui é a Purificação, capítulo 1, Mentiras e Verdades. E a gente parou o outro no exato momento quando a Condessa explodiu um segundo casulo da escuridão ao redor de todo mundo que estava ali para enfrentar essa serpente. Logo em seguida, a Condessa começou a recitar uma outra magia. Da escuridão que te abraça e te conforta, para o inferno as sombras se tornam sua porta. Ó criatura maldita, você consome meu tempo e eu consumo sua vida. Permita que eu me divirta, então não morra nem entre em coma. Agora sinta o poder dos meus braços das sombras. Depois disso, todos veem uma fumaça negra saindo das mãos da Condessa e descendo para o chão, e logo em seguida, duas mãos gigantes feitas de sombras surgem do lado da serpente e começam a esmurrar a cabeça da serpente. Logo depois disso, o Abel começou a recitar uma magia. E eu não vou fazer a recitação da magia, porque as únicas recitações que eu vou fazer vai ser as recitações do Har e dos NPCs. As dos jogadores eu não vou fazer apenas a narrativa. E logo depois que o Abel fez essa recitação mágica dele, algumas rochas começaram a se desprender do chão ali daquele salão e começaram a grudar uma na outra, formando um golem. Logo em seguida, o Abel pegou e já deu a ordem pro golem pegar e ir em direção à serpente, esmurrar a cabeça da serpente. O golem pegou e foi em direção à serpente. O golem foi emanando força. Mas aí, veio a hora de fazer a rolagem do dado. E por causa da rolagem do dado, o golem errou o murro. Na sequência, o Luffy também já aproveitou e começou a recitar uma magia. Logo depois que ele recitou essa magia, ele disparou uma rajada de sombra cortante em direção à serpente. O Luffy consertou acertar em cheio no olho da serpente, arregaçando um dos olhos da serpente. O que fez a serpente ficar com muita, mas muita raiva e vir com tudo para tentar matar o Luffy. E logo na sequência, o Har, vendo que a serpente estava vindo atacar o seu amigo, ele começou a recitar uma magia de defesa. Seu ataque ter efeito é uma das maiores mentiras. Seu ataque fica inútil diante da minha magia. Do submundo elas vêm como resposta ao meu chamado. Do chão elas se levantam, protegendo meus aliados. Mais negras que obsidiana e mais resistente do que metal. A melhor defesa da dimensão do mal. E diante dos olhos de todos, uma enorme parede de rochas do submundo se levanta na frente do Luffy e do Har, fazendo com que a cobra bata com a cabeça naquela parede de rochas e volte um pouquinho para trás, não acertando o Luffy. E já aproveitando que tem uma enorme parede de rocha do submundo protegendo ali quase todo mundo, o Detective já se aproveita disso e começa a recitar uma magia. E logo depois que ele termina de fazer a recitação mágica dele, uma enorme bola de fogo é criada e ele dispara em direção à cabeça da serpente. Ele acerta aquela bola de fogo na cabeça da serpente, mesmo o ataque não sendo muito efetivo, a serpente ainda fica um pouco zonza e se afasta um pouco ainda mais para trás. E logo em seguida, a Condessa começa a recitar uma outra magia. No abismo profundo, a mente se perde, com sussurros e ecos, a dor se converte. Ó ser desvairado, teu destino é sombrio. Quando meu poder chega, o tempo fica frio. Na esfera da noite, seu corpo se enlaça, agonizando em dor, enquanto sua alma se despedaça. Permita que meu medo te abrace com fervor, enquanto o abismo persistente amplifica sua dor. Todos veem uma névoa negra sendo criada nas mãos da Condessa. Em seguida, ela estica as mãos e lança essa névoa negra em direção à serpente. Porém, a névoa negra não acerta a serpente. Ela sobe para cima da serpente, se compacta, virando uma esfera negra que fica permanentemente fazendo dano na serpente, sugando os pontos de vida da serpente. E essa magia da Condessa é a incrível magia Abismo Persistente. Depois disso, o Abel chama o golem dele para perto dele de novo e não arrisca mandar o golem dar um outro soco de novo, porque pode acabar tendo o risco de errar de novo. Logo em seguida, o Luffy começa a recitar uma outra magia para tentar lançar uma outra sombra cortante. Ele lança essa sombra cortante, só que aí vem de novo a parte da rolagem de dado, que faz com que o Luffy erra o ataque. Logo depois, a cobra vem outra vez para tentar atacar, acredite ou não, o Luffy de novo. O Har repete a mesma ação, levanta outra parede de rocha do submundo para proteger o seu amigo
e a mesma coisa se repete. A serpente bate com a cabeça na parede de rochas que o Har levantou e recua um pouco para trás. Logo depois, o Har começa finalmente a recitar sua magia de ataque. Olhe com atenção esse sangue que eu crio do nada. Vai ser com esse sangue que eu vou perfurar sua alma na terra e também no céu. Eu te perfuro igual papel. Esse sangue perfurante te fura sem dó. Esse sangue perfurante te fura em um impacto só. Logo em seguida, todos veem uma pequena quantidade de sangue se concentrando na palma da mão do Har. E ele desfere esse ataque de sangue em direção à serpente gigante. O sangue ele sai uma rajada bem fininha, parecendo aquele laser de água. O sangue, essa rajada de sangue perfurante passa de raspão na lateral da serpente, fazendo até uma pequena ferida do lado dela. Agora, como é que eu vou explicar para vocês esse final de duelo? Na minha cabeça, a única explicação plausível para o que aconteceu é que é agora que a putaria vai começar. O nosso querido Detex, ele é do elemento fogo, obviamente. E, normalmente, né, quem é do elemento fogo é cabeça quente. E nesse momento do duelo, o Detex já tava de saco cheio de tanta porrada que a serpente tomou e não morreu. Então, ele meteu um foda-se. Ele pulou por cima do Luffy, passando assim, encostando a mão nas costas do Luffy. E ele teve a cara de pau de falar: com licença, você não tá usando isso aqui. Encostou a mão nas costas do Luffy e sugou a mana do Luffy. Ele começou a recitar a magia, e depois que ele recitou essa magia, ele disparou algo que ele chama de vagalumes de fogo, onde ele cria várias pequenas esferas de fogo que ele dispara ao redor do alvo, criando uma grande explosão em cadeia. Foi um ataque muito forte, tanto que com esse ataque a serpente morreu. Obviamente depois de tanta porrada que a serpente levou da Condessa e um pouco de dano de nós, a serpente caiu. Mas lembre-se do que eu disse. Uma grande explosão em área. A serpente não foi a única que tomou dano. Por sorte, a Condessa era uma das que estava mais afastada. O Detex também estava um pouco afastado. O Abel deu ordem para o Golem dele pular na frente dele e proteger ele da explosão. O Har criou outra parede de rocha do submundo. Mas o nosso querido Luffy quase saiu morto. Pode ser que uma coisa ou outra eu não tenha lembrado exatamente como aconteceu e eu posso ter narrado de uma forma diferente agora. Porque esse duelo em específico aconteceu em novembro e agora a gente já está em abril. Faz muito tempo, então eu não lembro exatamente como aconteceu. Mas eu estou me esforçando para lembrar ao máximo exatamente como aconteceu. Então o erro que eu tiver cometido aqui é um erro mínimo. E a continuação agora, o pós-duelo contra essa grande serpente verde, eu vou deixar para o próximo vídeo, para não fazer vídeos muito longos. Então depois a gente continua a partir daqui.